programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, convida você novamente. Sabe para quê? Para fazer o bem, praticar a cidadania. Eu vou deixar uma frase para você pensar essa semana, é um dos nossos grandes pacificadores. Gandhi foi um grande homem e ele disse assim, que a gente não deve matar a nossa sede de justiça na taça do ódio. Não é por aí que a gente vai conseguir uma sociedade melhor. E hoje, em função dessa questão social, em questão de tudo que está sendo inserido de bem na nossa sociedade, nós estamos aqui com alguns entrevistados. Nós estivemos no Congresso, no 3º Congresso de Direito Sistêmico, e eu gostaria que vocês ouvissem um pouco as pessoas, os advogados, os juízes, que já estão tendo uma mentalidade muito mais aberta, já estão se preparando para uma justiça muito mais restaurativa, mais curativa e com maior solução. E vocês vão ver de que forma que eles estão fazendo isso. Esse congresso aconteceu aqui em Alagoas e vamos ouvir então juntos o que essas pessoas têm de mensagem para vocês verem que realmente vale a pena a gente acreditar no bem e ver que as transformações estão acontecendo na nossa justiça no Brasil. O programa Trilha Social aqui na OAB Alagoas, no 3º Congresso Nacional do Direito Sistêmico. Muitas pessoas do Brasil vieram para cá, muitos advogados, mas hoje nós estamos aqui com o Yuli Rota, que é juiz de direito aqui em Alagoas, e também estamos com Elkio Uehara, que é do Ministério Público. Qual o impacto, o juiz Yuli Rota, desse congresso aqui em Alagoas? Olha, fantástico. Nós acabamos de ter uma palestra do Dr. Sami falando sobre o campo do direito sistêmico e a perspectiva de cada carreira de advogados, juízes, promotores de justiça, e especificando a importância do direito sistêmico não como uma ferramenta, não como um método, e sim como uma possibilidade de crescimento de uma visão do direito diferenciada. Eu achei fantástica a palestra e que abre muito o campo e a visão das pessoas para essa nova possibilidade. E essa nova possibilidade dentro do direito no Brasil, ela vai atuar de que forma? Porque eu percebi que houve também nessa palestra aquela preocupação de que o direito sistêmico ele não ficasse restrito apenas a um curso para quem vai trabalhar o direito sistêmico através da constelação, seja só do advogado ou só do psicólogo. Como é essa visão de você, né, como uma pessoa que está dentro desse sistema judiciário que às vezes as pessoas temem tanto, porque toda a lei é de cima para baixo, né, é uma imposição e o sistema ele não é uma imposição, ele ajuda as pessoas também a terem um novo olhar para a solução e a resolução de conflito. Sim, as leis e as normas, elas fixam padrões para que nós vamos ver o conflito só pela ponta do iceberg. O direito sistêmico e há outros métodos, eles vão mais fundo, mais profundo, no epicentro realmente do conflito, nos emaranhamentos. E aí, nesse ponto, as pessoas podem solucionar ou transformar os conflitos. Isso, transformar conflitos, solucionar conflitos, não é só uma questão do advogado, mas psicólogos, terapeutas também solucionam conflitos. Então, esse campo não pode ser restrito por uma lei, porque é exatamente isso que o Dr. Sami falou. Nós estamos diante de uma nova possibilidade, onde que as pessoas elas podem realmente trabalhar com esse campo. Todas as pessoas que realmente têm esse chamado pela paz. Nós temos hoje uma possibilidade com o novo Código de Processo Civil que isso ocorra no modelo multiportas que é previsto no Código de Processo Civil.
Isso é maravilhoso, porque assim nós vamos introduzindo uma justiça mais pacificadora e menos impositiva e uma maior participação das pessoas na solução dos seus conflitos. E o Ministério Público de Minas Gerais, né, de Minas Gerais, o doutor Elkio, eu gostaria que o senhor me colocasse como o Ministério Público vê a possibilidade da introdução também no próprio Ministério Público essa visão sistêmica. Bom dia. Bom, Ministério Público. Quando a gente fala de Ministério Público, qual é o nosso papel? Principalmente o de saber os anseios da sociedade e naquilo que o Ministério Público, enquanto representantes, né, representantes de agentes de transformação da realidade social, como a gente pode contribuir. E a nossa visão enquanto Ministério Público é que o caminho é o empoderamento individual e o empoderamento social. E aí que tudo tem a ver com o direito sistêmico, porque o direito sistêmico propicia isso. A devolução da dignidade das partes, a devolução desse papel de resolução dos conflitos para as próprias partes. E nós, operadores do direito, apenas apoiadores, né? Apoiadores e estimuladores dessa dignidade da pessoa humana. Porque quando a gente devolve a possibilidade das pessoas e das partes de resolverem os seus próprios conflitos, todos saem empoderados. Porque o desempoderamento, né, a longo prazo, ele implica o quê? Uma sobrecarga do Estado. O Estado como o grande salvador e o resolvedor, né, das questões individuais e sociais. Então o direito sistêmico vem com essa possibilidade. É uma possibilidade modesta, humilde. E por que modesta e humilde? Porque respeita o tempo, respeita o limite de cada um, mas é um recurso, é uma possibilidade de olhar além. E nós estamos aqui com Marcelo Pellizzoli, que é da comunicação não violenta e também filósofo. Qual a importância, Marcelo, da comunicação não violenta dentro do direito sistêmico? Olá, Maristela e pessoal, né, assistindo aí o programa das trilhas sociais, né? Uma alegria estar aqui em Maceió. E a gente trabalha essas que a gente chama dessas tecnologias psicossociais, que são meios de resolução de conflitos, de trazer benefícios para as pessoas, né? De resolver situações de sofrimento. Aí são várias, né? Uma delas é a questão do uso das constelações no judiciário, né? Que uma das vertentes se chama direitos sistêmicos e que tem toda uma prática terapêutica, uma prática de mediação, uma prática, né, que vai trabalhar com as desordens, né, de conflitos e trabalhar uma solução para isso. E dessas tecnologias psicossociais, né, entre tantas, é a CNV, que é a comunicação não violenta, que é uma metodologia mais baseada no mapeamento da comunicação, como as pessoas se relacionam, olhando as emoções delas, né, para tentar dissolver esses conflitos, olhando as necessidades que estão escondidas, estão feridas, e como conectar e falar dessas necessidades que as pessoas têm, as emoções, como elas se dirigem, comunicam, rotulam, chantagiam, ou então são claras, têm transparência, né, não entram em julgamentos, né, são honestas na sua comunicação. A comunicação não violenta é um instrumento para a vida das pessoas, para o judiciário, para a psicologia, para todo o ambiente, né? Assim como a justiça restaurativa, que também tem essa dimensão de diálogo, de comunicação transparente, né? Então a gente vê assim com bons olhos a descoberta desses métodos, porque eles têm feito uma revolução assim nessas instituições, nesses lugares, aprimorando as relações humanas, né? Trazendo transparência, mais verdade, resolvendo conflitos de uma forma mais profunda, né? Não de uma forma só superficial. Estamos num bom momento nesse sentido, apesar dos tempos sombrios que a gente está vendo no país, né? Você fala da comunicação não violenta sendo algo que está dentro da comunicação das relações humanas, e você falou também durante a sua palestra a respeito do self. Na constelação familiar, ela vai além, ela vai no corpo morfogenético do sistema familiar de cada pessoa. Como
é possível trabalhar a comunicação não violenta dentro do corpo morfogenético de uma família, de um sistema, né? Sim. Porque o sistema, por exemplo, judiciário também, ele é um sistema que já está formado e ele judicializa tudo. Essa nova forma de enxergar a justiça é uma forma bastante peculiar, bastante humana, mas ainda encontra resistência. Como a comunicação não violenta pode ajudar nesse processo e nessa transformação? O que você fala lembra as dimensões que a gente tem conjugado, por exemplo, a CNV sistêmico, né? Aplicado uma visão de família ou organizacional, a gente mapeia as frases das pessoas, olha como elas se comunicam, como elas colocam obstáculos. A mesma situação, isso tem uma semelhança com constelação familiar, que trabalha muito com as frases, as imagens, as ideias, emoções que a gente tem condicionados, né? Então, por exemplo, uma frase que você diz: você é culpado por isso, você sempre faz isso, você nunca faz o que eu te peço. Ou seja, uma dimensão de reclamação. É difícil quando é diferente quando você diz assim: eu sinto muito, é difícil para mim, essa situação é muito difícil, não consigo lidar, quero resolver isso. Então, frases que são sistêmicas, que é usada na constelação sistêmica, que ela trabalha muito as frases, também são semelhantes às frases da CNV, que a gente corrige essas frases falando de quê? Do que a gente sente, do que foi ferido, que é ruim pra gente, do que a gente precisa, né? Que reconhece também o outro como um sujeito de dificuldades, né? Se ele errou, pede responsabilidade para ele, mas é diferente de uma visão punitivista, vingativa, violenta, que quer massacrar o outro, né? Então é muito diferente. Então uma semelhança grande, a gente trabalha isso nos cursos até online, na Universidade do Ser, que é uma plataforma, Universidade do Ser, a gente fala do CNV sistêmico, CNV da psicologia do self, né? A ligação das constelações, porque esses métodos têm uma conexão entre si, eles podem ajudar as pessoas, né? E o seu trabalho, Marcelo, também ultrapassou barreiras e você entrou dentro do presídio, fazendo o trabalho da comunicação não violenta. Essa comunicação não violenta dentro de um presídio, qual foi o resultado? Ali propriamente a gente partiu dos círculos restaurativos, os círculos de diálogo. A gente coloca os presos em círculo, né? Com toda a tecnologia dos círculos baseado no modelo de círculo de construção de paz, que aí trabalha histórias de vida, trabalha o impacto do efeito dos maus feitos que eles cometeram sobre as vítimas, né? Então é muito útil para eles tomarem responsabilidade, cair na dimensão real do que eles fizeram, sentir, né, o que tem internamente, lidar com o ambiente do presídio, que é um ambiente às vezes infernal, de muita dor, muita dificuldade, muito conflito. Então lá a gente fazia círculos de diálogo, e usando também constelação familiar em alguns momentos, usando processos meditativos também, porque ajuda muito a parte mental das pessoas, elas se equilibrarem, ter menos reatividade com os processos meditativos. E aí dentro entrava também a dimensão da CNV, porque ela é usada a CNV dentro dos círculos também restaurativos, né? No modo de conversar, de falar dos sentimentos, das necessidades, esse é o ponto, né? E a questão sistêmica, ela é muito importante dentro do presídio, porque ela restaura aquele indivíduo que vai voltar para a sociedade. É assim que você vê? Essas práticas, na verdade, elas abrem um espaço que as pessoas podem se colocar. Aí colocar as dores delas, o que aconteceu na vida delas, o erro delas, os erros dela, né? Pode ser visto, pode ser apoiado. O processo ideal seria aí trazer a família das vítimas ou as próprias vítimas, né? Quando é possível, se isso fosse possível, né? Que acontece até em outros lugares, para haver uma restauração mais completa ainda, para as vítimas verem, né, o arrependimento do mal feito, verem que esses sujeitos muitas vezes cometeram isso por loucura, né? Não se trata de um perdão propriamente, não tem a ver com isso, mas a vítima se sente melhor, se compreende o que aconteceu, se sente vista, se sente olhada, e o agressor se sente visto como ser humano, se sente mais responsabilizado, sente a dor do que ele fez. Então é um processo que é a realização original de justiça, isso, né? Você olhar um agressor, ver o que aconteceu, ele sinta de fato o peso do que ele fez, olhar para a vítima, cuidar dela de fato, olhar para a família, olhar para a comunidade, olhar para os seres humanos que erram e acertam e tentar restaurar. Então essa é a ideia de justiça restaurativa, né? Ou sistêmica, que é olhar todos nós envolvidos num sistema. E esse indivíduo que cometeu esse crime, ele possa, quando sair da prisão, ele ser realmente incluído novamente na sociedade.
Porque aí essa é a ideia que está na própria base da ideia de ressocialização, que é a ideia que funda os presídios, funda a dimensão disciplinar. Como que eu vou, de fato, ressocializar? Porque o presídio, muitas vezes, ele é a escola do crime. Então, eu posso transformar o presídio em algo melhor. Isso tem exemplos no mundo inteiro, até no Brasil. Né, com humanização desses presídios, né, com práticas culturais, práticas sistêmicas, restaurativas, psicossociais. No momento que tu humaniza, essas pessoas saem diferentes, elas saem muito diferentes. Mas aí tem um trabalho de vontade política, vontade dos governos, né, das empresas, das pessoas ajudarem esses processos a modificar isso. Porque senão a gente só vai produzir mais violência sobre violência, vai precisar de mais polícia, a própria polícia, né, nesse impacto todo aí, a solução disso não tem. Então a gente precisa reverter isso com processos de cultura de paz, humanização, restauração, sistêmico, cultural, tudo isso. Né? Muito obrigado. O direito sistêmico transformando vidas nesse 3º Congresso Nacional aqui em Alagoas. E o programa Trilha Social agora vai para um pequeno intervalo e eu já estou esperando vocês daqui a pouco com novidades. Até já. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e a surpresa que eu falei que eu tinha para vocês, né? A gente tem sempre novidades aqui. Eu trouxe 2 pessoas que participaram e, aliás, são as responsáveis da Comissão de Direito Sistêmico da OAB, que foi essa comissão que conseguiu trazer esse 3º Congresso aqui para Alagoas. E Alagoas está merecendo, né? Merece mesmo que a gente faça um trabalho desse com tantas pessoas. Vocês ouviram os entrevistados do 3º Congresso, foi maravilhoso. E nós estamos com Flávia Padilha, que é advogada, e ela é presidente dessa comissão na OAB, e também com Karen Max, que também é advogada, e a vice-presidente. Elas 2 vieram aqui hoje para a gente falar um pouco desse congresso, da importância de ter trazido esse congresso aqui para Alagoas. Flávia Padilha, que alegria receber você. E você também, Karen, uma alegria muito grande tê-las no nosso programa. Pessoas que fazem o bem e que estão ocupando cargos que dentro da justiça, né? Porque o advogado, ele é importante. Uma vez eu ouvi dizer assim que o melhor advogado para te defender é o bem que você faz em qualquer lugar, né? Essa é boa, gostei. Mas existem as pessoas que ainda se equivocam e às vezes até achando que estão fazendo certo, estão fazendo errado, porque ainda existe toda um sistema de crença da pessoa. Mas, Flávia Padilha, o que te envolveu? Como é que você entrou na questão do direito sistêmico, nas constelações familiares, nesse movimento maravilhoso que está acontecendo não só no Brasil, como no mundo? Então, primeiro, obrigada pelo convite, né? Ficamos muito lisonjeadas por poder participar e contribuir um pouco, né, com o que nós podemos passar com essa nova forma de olhar o direito, né? Como você falou, o bem, né? A gente poder fazer um pouco e destacar um pouco as coisas boas que realmente estão acontecendo. A gente só precisa desses espaços e assim vocês estão de parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Então, eu, enquanto pessoa, comecei com um movimento de autoconhecimento. Tem mais de 10 anos que eu venho nesse caminho e foi quando apareceram as constelações familiares, apareceram para mim. Eu comecei a fazer trabalhos, já tenho 2 formações como consteladora. E o direito sistêmico veio através de um convite que me fizeram para ir a São Paulo ter uma aula com o Dr. Sam Storch. E assim, foi muito gratificante. Nessa aula desenvolveu a pós-graduação e com isso a gente começou juntos, né, uma que a gente chama da T1, que é a primeira turma de Direito Sistêmico, na verdade, não só do Brasil, mas do mundo, onde a gente conseguiu juntar pessoas assim, de
uma disponibilidade muito grande, né? E pessoas que estão nesse movimento, não melhor nem pior, mas diferente. Mas no movimento com a mente aberta, porque Sim. como é que você pode mudar alguma coisa se você mantém a mente fechada e um sistema de crença e de aprendizado que não acontece mudanças? Exatamente, isso é muito importante. Então, com esse movimento, né, Eunice Schlick, que é uma advogada de Santa Catarina, ela abriu a primeira comissão no Brasil, nas OABs de Direito Sistêmico, e ela também é uma das idealizadoras do IBDSIST, que é o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, e começou o primeiro congresso para divulgação desses temas tão atuais e que a gente brinca que não tem mais retorno, porque é realmente um movimento de amor muito grande e de uma cura, por que não dizer, no judiciário também, né? Então isso pôde chegar. A constelação não chegou só no judiciário, mas também na medicina, na psicologia, em vários ramos profissionais. Inclusive a gente diz também muito isso, que é sistêmico e a gente precisa das multidisciplinariedades para efetivação do direito sistêmico. E na questão do direito sistêmico, assim, para o nosso público entender, dentro da advocacia ou dentro do judiciário, o que acontece? Tem o advogado de defesa e o advogado que vai expor, vai acusar. Então, são polaridades. E a constelação ou o direito sistêmico, ele engloba também outros trabalhos que vocês fazem, como, por exemplo, a mediação, né? Sim. A mediação também, ela entra dentro do direito sistêmico como uma forma de resolver o conflito sem necessariamente dizer que esse ou aquele está certo, porque, via de regra, tudo o que acontece tem um porquê, não aconteceu sozinho, tem os dois lados, mas se você polariza, né, no juiz, o juiz ele vem com uma determinação, nem sempre é justo, né? Exato. Nem sempre essa decisão é justa. E o papel do advogado é muito importante, porque nós somos a porta de entrada para o judiciário. Então, se o advogado tem uma postura sistêmica, onde ele olha além do conflito, ele possibilita. Inclusive o Bert Hellinger traz as ordens da ajuda, onde o advogado, como outras profissões, ele pode fazer a intermediação, mas utilizando no direito sistêmico, a gente utiliza essa possibilidade de você abrir um espaço para que o outro também seja visto. Isso é muito importante e traz esses benefícios para essa nova postura. A gente costuma também dizer que é importante também respeitar o direito tradicional, que ele veio antes, né? Sim, com então, certeza. Dentro das ordens, né? Mas é um movimento do direito sistêmico que iniciou com a utilização das constelações e hoje a gente vê programação neurolinguística, comunicação não violenta, mediação, conciliação, todas elas com viés para o direito sistêmico. Então, assim, existe já, então, esses congressos, eles estão servindo também para que nós possamos ampliar essa visão de até onde vai o direito sistêmico, quais são as contribuições, né? Conseguimos aqui no terceiro congresso uma coisa, assim, muito bonita, que foi reunir advogados, juízes, desembargadores, tanto do Tribunal de Justiça Estadual como do Tribunal do Trabalho, promotores de justiça, psicólogos, defensores públicos. Então, assim, foi realmente organizações uma união. não governamentais que estavam lá presentes também. Então, assim, foi um momento muito rico. E o propósito do Congresso, ele surtiu super efeito, né? Porque nós conseguimos realmente passar essa mensagem de possibilidade de algo novo e eficaz. Porque até o Sami, na sua entrevista que eu assisti, ele fala, né, que a pessoa precisa estar disponível para aquilo, mas depois que entra, não é muito encantador. E é uma coisa muito curativa. Então, isso que você fala me lembra de uma frase que diz assim, que a mente, para que ela possa se ampliar, ela só funciona bem como um paraquedas, né? Só funciona quando está aberto, né? Então, para que haja essa transformação, é necessário isso. E Karen, como é que foi para você também? Você faz parte dessa comissão, como vice-presidente, eu sei que vocês são um grupo de mulheres, isso é importante, as mulheres estão ganhando espaço. Quantas mulheres não gostariam de estar onde nós estamos
hoje, como eu estou aqui nesse programa, como vocês estão como advogadas hoje, exercendo o seu papel, quantas mulheres não tiveram oportunidade de realizar uma profissão. Nós temos essas mulheres todas do nosso passado que não realizaram, mas eu tenho certeza que a força delas está nos impulsionando para fazer essa transformação social que nós tanto queremos, né, dentro desse sistema social que está posto. E vocês duas, né, como mulheres maravilhosas, poderosas, né, e fazendo essa transformação aqui em Alagoas. Karen Marques, me diga, como foi para você também esse movimento? Como é que chegou para você esse movimento? Ao contrário de Flávia, né, a grande maioria entra na constelação familiar com autoconhecimento. Eu trabalho há algum tempo com os métodos autocompositivos e foi por meio de uma entrevista de Sami que eu vi as constelações como resolução de conflitos. E é muito interessante, na fala anterior de vocês, quando vocês falaram desse movimento sistêmico. Se a gente olhar até mesmo para a nossa legislação hoje, ela traz ao advogado uma responsabilidade de solução de conflito. Então, antes a gente tinha um advogado litigante e hoje a gente tem um advogado que está em prol da solução do conflito. Humanizado. Exatamente. Não é apenas, vamos solucionar, e que via de regra nem sempre acontecia a solução, porque quando vem pelo juiz, quando vem de cima para baixo, normalmente o que acontece depois é que ainda vai haver recursos, e às vezes com 10 anos na justiça brigando e não chega a solução nenhuma. Exatamente. E aí foi nesse movimento. Mas ao mesmo tempo que eu busquei algo como um método, uma ferramenta de solução de conflito, eu percebi que era algo maior. É realmente esse movimento do amor, de olhar para o outro, que a gente está perdendo esse contato humano, né? De olhar para o outro e perceber o outro enquanto ser humano, com suas dores e com seus amores. Né? Então é esse olhar que a gente está precisando trazer também. E é muito importante essa sua colocação, né, do advogado que hoje ele busca métodos compositivos, né? É assim que se fala, né? Porque eu não sou advogada, mas gostaria muito. Quem sabe ainda não vou entrar nessa área, mas eu acho muito importante, eu acho apaixonante trabalhar pela vida, né? Porque é para isso que vocês trabalham, né? Defendendo a vida, servindo a vida, que é uma das tônicas da constelação familiar. Agora nós já estamos chegando na reta final do nosso programa e vou dar 1 minuto para cada uma para fazer a sua colocação. Gostaria que você, Flávia, falasse aquilo que você deseja deixar de mensagem para o nosso público alagoano. A minha mensagem seria para que venham conhecer o direito sistêmico. Nós somos uma equipe super disponível, aberta, né, receptiva. Somos, por enquanto, 12 mulheres, mas aceitamos também a energia masculina, né, para que venha compor. E eu digo o seguinte, se abram para esse novo, é um caminho de muito enriquecimento pessoal também, porque você, ao servir o outro, você também faz um benefício próprio. Então o convite fica, a OAB de Alagoas, ela está altamente disponível também para esse movimento. O ano passado, na antiga gestão, foi aberta a comissão. Este ano o Dr. Nivaldo e o Dr. Wagner, eles abriram a possibilidade de renovação da Comissão de Direito Sistêmico, deram um apoio muito grande ao Congresso e tem dado também aos movimentos que nós vínhamos fazendo. Então, convido a todos os advogados e a toda a sociedade que possam se abrir e conhecer um pouco mais sobre o direito sistêmico. E só um agradecimento especial, porque esse congresso, né, se não fosse os patrocinadores e todas as pessoas que o fizeram e que participaram, né, junto com a nossa comissão, ele não teria se realizado e não teria sido tão lindo. Muito obrigada. Muito obrigado. Realmente foi uma junção, né? Eu não tenho muito o que falar, apenas gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão por todo esse movimento e falar para as pessoas que venham conhecer. Nós vamos promover alguns encontros, né, com a sociedade como um todo e com os nossos colegas advogados, para que eles entendam um pouco mais do direito sistêmico. Nós, o Programa Trilha Social, que agradecemos, o Programa Trilha Social faz parte desse sistema de cura da nossa sociedade. O Programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, ele volta semana que vem e sempre com novidades no caminho da paz. E eu estou esperando você. Até lá!